Bom dia, queridos! Vamos para mais uma aula, uma videoaula, da disciplina de religião. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 11, que tem como título Mudança Inacreditável. Nesse capítulo, nós estudamos um pouquinho sobre a respeito de uma mulher que teve sua vida transformada após ela ter tido um encontro com Jesus, que foi a mulher samaritana, quando encontrou Jesus junto ao poço. Mas nós não vamos falar hoje sobre a mulher samaritana, porque nós já falamos sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre uma outra história que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 em diante. Ele começa dizendo o seguinte, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pronto. Vamos fazer uma análise sobre o encontro dessa mulher com Jesus. E como Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa quando ela se predispõe a que essa mudança possa ser feita. Algumas pessoas tentavam o tempo todo acusar a Jesus. E naquela época, quando a mulher era pega em adultério, quando ela estava traindo o marido dela, automaticamente ela era apedrejada até a morte. E o propósito daqueles homens, levando aquela mulher até Jesus, era que isso de fato acontecesse e eles pudessem dizer: olha, esse não é aquele homem que vive pregando, falando em nome de Deus, falando de libertação do pecado. Como é que ele pode agora cometer um ato desse? A lei mandava fazer isso. Mesmo assim, eles queriam se aproveitar daquela situação para acusar a Jesus. Mas eu não quero aqui falar da atitude dos escribas e fariseus. Eu quero falar da atitude de Jesus em relação àquela mulher. Jesus estava escrevendo no chão. As pessoas chegaram para falar com Jesus a respeito daquela mulher. Mas ele continua fazendo o que ele estava fazendo. Automaticamente, algumas pessoas devem ter dito: ele não está dando importância nenhuma. Mas enquanto escrevia, Jesus já tinha uma resposta pronta para aqueles homens. E a resposta era justamente algo que iria mudar a atitude deles. Quando Jesus questiona de que se eles tinham pecado, aquele que não tivesse pecado que pudesse atirar a pedra, Jesus estava fazendo aquelas pessoas refletirem a respeito de suas atitudes. Todos nós temos pecados. Mas você já reparou que quando a gente vê alguém cometer um pecado que não é hábito nosso cometer, o que é que a gente faz? A gente quer atirar a pedra, a gente quer apontar, a gente quer acusar, a gente quer condenar. Mas nós já estudamos na unidade anterior que esse papel de julgar o próximo não é nosso. A Bíblia diz que só Deus pode nos julgar pelos nossos pecados. Aquela mulher teve os seus pecados perdoados porque ela se predispôs àquele momento. Quando Jesus começa a ter um diálogo com ela e a questionar,
Deus não estava ali para apontar ou acusar ela pelo seu pecado. E ele deixa isso bem claro, dizendo que os pecados dela havia sido perdoado. Eu e você somos pecadores e cometemos pecados diariamente. Diante dos pecados que nós cometemos todos os dias, quando você vai dormir, quando você coloca sua cabeça no seu travesseiro, você tem o hábito de pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Você tem entregado a sua vida a Jesus e dito a Ele as coisas erradas que você tem feito e tem pedido perdão a Ele por tudo isso? Se você não tem feito isso, faça. Abra o seu coração para Deus, converse com Ele, fale sobre as coisas que você tem feito que não agrada a Ele. Mas só faça isso se você verdadeiramente se sentir arrependido das coisas ruins que você tem feito. Caso contrário, não vai adiantar você falar. A gente tem que falar de coração, a gente tem que sentir esse desejo em nosso coração de seguir a Deus, de fazer a vontade dEle, e Ele com certeza irá transformar a nossa vida. Que o Senhor te transforme a cada dia, que você se coloque à disposição de Deus para que Ele possa mudar o que precisa ser mudado. Tenha um bom dia, um beijo e até a próxima aula.